Olá pessoal, eu sou Ronaldo, sou pastor, sou psicólogo, especialista na abordagem cognitiva comportamental. Quero falar um pouquinho hoje sobre a depressão com relação à tristeza da perda, mas também da perspectiva do Evangelho que mostra que a morte ela é um ganho em Cristo Jesus. A depressão ela é considerada um estado posterior a perdas. E como a morte ela causa muitas perdas, ela pode gerar depressão. Quando uma pessoa tem uma enfermidade grave, por exemplo, e que essa enfermidade pode ser pela medicina incurável, essa pessoa ela pode, por exemplo, perder o seu trabalho por não conseguir mais trabalhar, perder a liberdade de fazer determinadas atividades que ela antes fazia e por causa da enfermidade não consegue mais. Pode perder autoestima porque algumas enfermidades podem interferir na aparência física, ou então quando os familiares perdem alguém, também podem se deprimir. A morte ela é um assunto evitado. A gente não gosta de falar da morte. E por isso, quando a morte ela se aproxima ou quando ela acontece, ela causa muito sofrimento. Se a morte fosse um assunto melhor discutido, com certeza o sofrimento seria menor, porque tudo aquilo que nós evitamos, nós fortalecemos. Há um texto em Hebreus, capítulo 2, no verso 14, 15. Lá o texto diz que Jesus ele se tornou humano para poder passar pela morte. E ao passar pela morte, ele nos livrasse daquele que tem o poder da morte, ou seja, do diabo, e nos libertasse e libertasse as pessoas que eram escravizadas pelo medo da morte. O texto diz que o medo ele pode escravizar uma pessoa, ele pode paralisar, ele pode interferir na qualidade de vida de uma pessoa. Há um livro da Elizabeth Kubler-Ross, ela é uma psiquiatra e ela trabalhou, ela tem um livro que chama Sobre a Morte e o Morrer, e nesse livro ela trata de momentos finais da vida de pacientes que tinham doenças graves. E ela fala algumas coisas sobre a morte que eu queria ler algumas frases dela aqui. Ela diz assim, que a nossa sociedade ela encara a morte como um tabu, né? Onde os debates sobre a morte são considerados mórbidos e as crianças são afastadas sob o pretexto de que seria demais para elas. Costumam ser mandadas para a casa de parentes, levando muitas vezes consigo mentiras não convincentes de que, por exemplo, a mamãe foi fazer uma longa viagem, ou outras histórias incríveis, diz a psiquiatra. Ela ainda afirma que a criança percebe que algo está errado e a sua desconfiança nos adultos tende a crescer à medida que outros parentes acrescentam novas variantes ao fato. Evitam suas perguntas e suspeitas ou cobrem-na de presentes como um mero substituto de uma perda que não pode atingi-las. Mais cedo ou mais tarde, a criança se aperceberá de que mudou a situação familiar e, dependendo da sua idade e personalidade, sentirá um pesar irreparável, retendo este incidente como uma experiência pavorosa, misteriosa, muito traumática, com adultos que não merecem a sua confiança e com quem não terá mais condição de se entender. A Elizabeth ainda diz aqui que é igualmente insensato, como aconteceu, dizer que Deus levou Joãozinho para o céu por amar as crianças. Por exemplo,
a dizer isso para uma menina que perdeu o seu irmão. Essa menina, ao se tornar mulher, jamais superou a sua mágoa contra Deus, mágoa que degenerou em depressão psicótica quando da perda de seu próprio filho 30 anos mais tarde. Isso é uma história real, né, que ela está relatando aqui no seu livro. Aí ela diz ainda: quanto mais avançamos na ciência, mais parece que tememos e negamos a realidade da morte. E ela pergunta: como que isso é possível? Recorremos aos eufemismos, fazemos com que o morto pareça adormecido, mandamos que as crianças saiam para protegê-las da ansiedade e do tumulto reinantes na casa, isto quando o paciente tem a felicidade de morrer em seu lar. Impedimos que as crianças visitem seus pais que se encontram à beira da morte nos hospitais, sustentamos discussões longas e controvertidas sobre dizer ou não a verdade ao paciente. Então, ela vai relatar como que a morte ela é negada na nossa sociedade. E aí eu me fiz uma pergunta e eu tentei encontrar algumas respostas para ela do porquê evitamos falar sobre a morte. Tem que abrir um parênteses aqui e dizer, é claro que ninguém está propondo que se fale excessivamente sobre a morte. Como a gente vê alguns noticiários, né, que alguns chamam de noticiários de funerária, porque o foco é excessivamente sobre a morte. Isso é prejudicial também, porque isso pode causar pânico e mostrar a falsa ideia de que todos estão ali, que possivelmente pegariam uma enfermidade e iriam morrer. Agora, evitar falar sobre a morte também não é benéfico, né? Porque quando essa realidade se aproxima, o impacto e o sofrimento ele é muito maior. Por que evitamos falar sobre a morte? A doutora Elizabeth, ela diz que a morte nunca é possível quando se trata de nós mesmos. Ou seja, segundo ela, o nosso inconsciente ele não admite essa possibilidade de nós morrermos, né? Talvez até mesmo porque nós não fomos criados para morrermos. A morte ela entrou no mundo por causa do pecado, da desobediência humana. Morrer se torna um ato solitário e impessoal. Quando a gente ouve falar das pessoas morrendo em hospitais, muitas vezes em situações de isolamento, isso causa muito pavor. Antes, as pessoas chegavam a esse momento muitas vezes nas suas casas, né? Hoje a realidade ela é mais hospitalar. E a morte, eu creio que ela causa muito medo, porque ela nos faz lembrar das nossas limitações e da nossa própria mortalidade. Ela nos coloca diante das nossas limitações. E a morte também é vista como um inimigo, está lá em 1 Coríntios 15, verso 26. Esse inimigo que causa dor, que causa tristeza, que causa sofrimento, que causa perdas. E nós não gostamos de falar sobre isso. E na contramão disso tudo, a nossa sociedade hoje, ela prega ou ela tenta mostrar uma felicidade que não condiz com a realidade. É só você olhar para as fotos de Facebook, de Instagram, tá todo mundo sempre feliz, sorrindo. Isso é uma tentativa, talvez inconsciente, de negarmos essa realidade que está presente aí na história do mundo. Então, quando nós temos medo de falar sobre o assunto, quando nós evitamos falar sobre isso, há uma possibilidade da pessoa, diante dessa realidade previsível, ela, por exemplo, entrar num estado de negação. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela fala dos 5 estágios do luto, né? O primeiro deles, ela fala da negação, quando a pessoa recebe uma notícia de uma enfermidade grave,
né, ela normalmente diz, não, isso não pode ser verdade, o médico deve ter errado esses exames. Ou então ela pode desenvolver raiva dos médicos, dos familiares, raiva até de Deus por ter permitido aquilo acontecer com ela, né? Como se houvesse uma responsabilidade das outras pessoas por aquilo que está acontecendo com ela. Depois ela pode entrar num estado de barganha, tentar negociar, especialmente com Deus, prometendo algo para Deus, para que Deus faça algo para ela. Eu já vi situações em que uma filha disse, olha, se Deus curar minha mãe, eu virei para essa igreja, eu vou servir a Deus. Depois ela pode entrar num estado de depressão, né? Essa tristeza, porque ela estará então reconhecendo que perdeu muitas coisas e que poderá perder ainda outras quando a morte chegar para ela. E o último estágio seria o da aceitação, quando essa pessoa então ela vai entender, né, que a morte ela é um processo ali inevitável, caso seja uma enfermidade que realmente leve à morte. A pessoa pode ou não passar por esses processos, né? A gente sabe disso. Essas 5 fases, pode ser que a pessoa não passe por... Pode ser que ela passe todas rapidamente, pode ser que passe por 1 ou 2. Isso não é uma regra fixa, né? A gente diz assim. Mas é interessante a gente entender essas fases que podem acontecer com uma pessoa. Mas eu estou fazendo esse vídeo para mostrar que a morte ela não é um assunto que precisa ser evitado, tá? Por quê? Porque a palavra de Deus ela nos ensina coisas muito preciosas a respeito da morte. É claro que nós vamos falar, por exemplo, do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13 a 17, que ali o apóstolo Paulo vai falar a respeito da morte do cristão. O problema maior não é a morte, porque a morte ela é um fato inevitável, a não ser que Jesus venha e nos arrebate antes da morte. Mas a morte daquele que está sem Cristo, ela é dos problemas o menor. Por quê? Porque lá em Apocalipse 20, no verso 15, diz que quando a pessoa estará diante de Deus e o seu nome não estiver escrito no livro da vida, a sua eternidade será num local de sofrimento. Então, quando nós vamos falar da morte, a morte, ela não precisa ser encarada com medo, com angústia, porque Paulo vai explicar aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 18, muitas coisas que podem trazer paz para o nosso coração. Tá? Então, ele diz assim, que quando nós não conhecemos o que Deus tem preparado para nós depois da morte, ele diz assim que nós podemos desenvolver uma tristeza segundo o padrão do mundo. Ele diz assim, olha irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Ou seja, se eu não entender o que vai acontecer com a minha vida depois que eu morrer, eu posso ficar triste como os demais que não têm esperança. Quem são os demais? As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm a Cristo. E eu fiquei achando muito interessante porque ele diz de uma tristeza diferente, tá? Ou seja, que a tristeza que o mundo tem diante da morte é uma tristeza diferente daquela que o cristão tem diante da morte. Porque quando nós não entendemos esse processo, nós podemos ficar revoltados, com raiva, deprimidos, desanimados. Nós podemos ficar com uma tristeza mais aprofundada.
ele não está dizendo que o cristão não fica triste. Ele está dizendo que o cristão não fica triste como aqueles que não têm esperança. Tá? E qual é o benefício de saber da vida que Deus tem preparada para nós depois da morte? Ele diz lá no último versículo: portanto, consolem uns aos outros com essa palavra. A palavra, o entendimento da vida após a morte em Cristo, ela traz consolo. E o que é consolo? O dicionário define como um alívio do sofrimento, como amenizar a aflição, suavizar o sofrimento. O que Paulo está dizendo é que quando eu conheço o que Deus tem para a minha vida pós-morte, o sofrimento, tá? Ele tem um alívio. Ou seja, quando eu perco alguém que morreu em Cristo, a minha dor é aliviada, é amenizada, ela é suavizada, não é tirada, porque a dor pela morte, pela perda de alguém é algo absolutamente natural, Agora, não a tristeza como daqueles que têm esperança, porque é uma tristeza diferente, é uma tristeza de revolta, de raiva, de depressão, de negação, enfim. O fato é que a palavra de Deus, ela traz alívio, ela ameniza a dor e o sofrimento diante da morte. E qual é a verdade? Brevemente aqui para você, verso 16, diz que o Senhor, ele descerá dos céus, tá? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem morreu em Cristo será ressuscitado. Verso 17, nós os vivos seremos arrebatados junto com ele entre nuvens. Ou seja, Jesus vai ressuscitar os mortos, vai arrebatar os vivos e arrebatar aqueles que morreram e foram ressuscitados, e Jesus nos encontrará nas nuvens, nos ares. E diz o texto, no verso 17, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, seremos ressuscitados, seremos levados para a glória e habitaremos para sempre com Cristo Jesus. Diz Hebreus capítulo 12, verso 22, que nós seremos aperfeiçoados. E Lucas capítulo 16, verso 24 e 25, que lá nós seremos livres de todo o sofrimento. Esse é o lucro que Paulo diz em Filipenses 1, 21, que a morte para aquele que está em Cristo é lucro. Por que lucro? Porque seremos aperfeiçoados e libertos de todo o pecado e libertos de todo o sofrimento. Estaremos para sempre com o Senhor. Esta palavra vai tirar a dor daquele que perde alguém ou daquele que está que tem um problema grave, que a morte é iminente na sua vida? Não vai tirar. Mas ele vai trazer consolo, ou seja, alívio do sofrimento. Por isso, não precisamos e não podemos temer a morte, porque para quem está em Cristo, a morte é lucro. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.